Sim, sim. Quero explicar para o pessoal que está entrando agora, que talvez não tenha acompanhado as outras lives que a gente do BRI está fazendo. Esse é o projeto do BRI em Casa. Eu sou o João Gabriel, monitor do Bacharel em Relações Internacionais aqui da UFABC. Hoje, mais uma vez, a gente está com mais um docente da casa, o Jorge Romano, que vai fazer uma exposição para nós sobre os impactos do coronavírus na União Europeia. Vai seguir a mesma estrutura que a gente tem seguido desde o começo das lives, de que a gente começou com as atividades das lives. O professor vai fazer a exposição dele no tempo que ele achar necessário para fazer a conclusão, enfim. Depois eu vou abrir para as perguntas no Facebook. Vocês inscrevem as perguntas, eu passo para o professor e aí a gente tem uma rodada de dúvidas e questionamentos para o Jorge. Compartilhem, né? E quem ainda não segue a página do BRI, por favor, se inscreve para acompanhar as próximas atividades, os próximos vídeos, enfim, para estar aí por dentro do que a gente está planejando. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Ok, muito obrigado, João Gabriel. Espero que todos consigam me escutar. Aqui, nos Países Baixos, também conhecidos como Holanda. Quero agradecer essa oportunidade e parabenizar, né, os alunos e docentes pela iniciativa BRI em Casa, porque é importante não só manter, né, as aulas, mas também debates, né, são debates, faz parte da vida acadêmica, né, sempre uma marca do nosso curso. Bom, eu vou tentar manter essa meia hora, apesar que tem muito mais coisas para compartilhar, mas aí nas perguntas a gente vai aprofundar. Primeira coisa importante é que estamos com muitas incertezas. Então, apesar que eu vejo um monte de webinars com gente falando de muitas certezas, e talvez eu também vou pecar nessa linha, mas, na verdade, tudo isso, né, hipóteses, Professor, mais incertezas que uma. desculpe interromper você, mas a gente está realmente com um problema na conexão, né? Eu vou evitar que a gente faça essas interrupções, mas ficou muito difícil de acompanhar essa sua introdução. Professor caiu, o Jorge caiu. Eu vou mandar mensagem para ele. Para quem está acompanhando a gente, só um pouco de paciência, porque como ele está na Holanda e tal, acho que pode estar tendo esse problema de conexão com a internet. Professor, a E conexão agora, caiu no meio da sua fala. Se você puder iniciar novamente essa introdução e falar mais pausadamente, eu acho que a gente consegue contornar esse problema dos travamentos na fala. ok. Então, vou tentar. Primeiro, Ok, então, os ok. agradecimentos, parabenizar os professores pela iniciativa de BRI em Casa, importante, né? Além das aulas, também manter debates, que tem muitas despesas, e para que a gente precisa nesse do coronavírus. A primeira fase é a fase que chegou a ter uma norma, sobretudo autoridades públicas, essas ainda levou a mobilização da sociedade, de decisões, enfim, informações. A sua fase, que alguns países na Europa que a fase mais certo conhecimento sobre a população,
a visão do Estado, uma certa lógica política primitiva, uma série de leis, a situação que a gente está entrando agora. Né? E a terceira fase seria a fase, então, de gradual desmonte, né, de todas essas medidas emergenciais e restrições, né, ao livre circulação, entre outros, chegar ao novo normal seria a quarta fase. Por que é importante diferenciar isso? Vocês vão entender porque o que eu vou argumentar com vocês que o conflito distributivo entre as classes e grupos sociais dentro dos países e entre os países se dará nessa quarta fase. Além disso, é importante observar que os agentes econômicos e políticos trabalham com duas premissas. Primeiro, que a vacina vai chegar. É um ano e meio, mas é um horizonte. E segundo, que o mundo está, que a Europa, no caso, vou falar da Europa, a Europa está se preparando para absorver uma possível segunda onda do vírus. Né? Ou seja, se vem uma segunda onda, em setembro, aí a Europa teria a capacidade de testes, máscaras, equipamentos, estrutura hospitalar, para evitar que se volte a uma situação da fase 1. Ou seja, pode ser que no meio da fase 2 tem um passo atrás, 2 passos para trás, pode ser que se vai da fase 3 para a fase 2, mas que a fase 1 a gente definitivamente estaria deixando para trás. Nessa fase que a gente está hoje, fase 1 e fase 2, né, tem 3 prioridades, que é, primeiro, evitar um colapso do sistema sanitário, né? E aí precisa explicar que saúde não é uma política comunitária da União Europeia, mas um papel dos governos nacionais, ou seja, a União Europeia aqui tem só um papel de coordenação, troca de informações, etc. Segundo, evitar um caos social, né, por causa da paralisação da economia e da vida social. E terceiro, evitar uma destruição do tecido econômico, né, com a ideia que, tudo bem, está tudo paralisado, mas as empresas precisam existir no momento que a gente chega lá, fase 3, fase 4. O que a gente está vivendo não é comparável com qualquer outra crise, né, porque não é uma crise da demanda ou da oferta ou uma crise financeira. É tudo ao mesmo tempo, em espaço muito curto, imposto pela política. Não é que as pessoas não estão viajando porque não têm dinheiro. Não é porque os aviões não estão decolando porque não tem combustível. Mas porque é uma decisão política que cria essa situação de crise de demanda, oferta e logo crise financeira ao mesmo tempo no espaço curto. Isso é absolutamente inédito. Então não adianta tentar comparar a fase que está hoje a qualquer outra crise do capitalismo. Por isso, as medidas tomadas nessa fase não podem ser caracterizadas como keynesianas, porque não se trata de mobilizar a capacidade produtiva ociosa. Trata-se, as medidas são de sobrevivência. E aí, o que a gente está vendo nessa fase, aqui na Europa, é um certo consenso político e social. Com raras exceções, há um entendimento, né, que é necessário esquecer qualquer impacto, né, sobre o déficit e a dívida pública. O risco de inflação nem se fala, porque, evidentemente, se não há demanda, com demanda no chão, né, não pode ter, você pode gastar o que está se gastando sem nenhum risco de inflação. Ou seja, a lógica é façamos o que for necessário, depois a gente vê. Ninguém queria repetir a situação depois de 2010, a crise financeira. E isso explica essa lógica, esse consenso que o impacto social foi, nessa fase aqui, relativamente limitado diante do que a gente está vivendo. Ou seja, ninguém
ninguém foi colocado diante do dilema morrer de fome ou correr o risco de pegar o vírus e contaminar familiares, amigos e colegas. As cadeias de produção, distribuição e consumo dos produtos essenciais deveriam funcionar e estão funcionando. Isso explica, na minha opinião, a gente pode discutir o crescimento de apoio aos governos nacionais nesses países. Chama a atenção a rapidez com a qual os mecanismos de defesa foram montados. Isso só foi possível porque foram utilizados, ampliados mecanismos criados na crise do euro. O principal que foi acionado imediatamente foi a bazuca monetária do Banco Central Europeu, garantir liquidez. E por que isso foi tão fundamental? Vou tentar explicar. A Itália já tinha uma dívida. A ideia é a situação dessa. Ele precisa rolar essa dívida. Ele precisa emitir nova dívida. Ele precisa poder gastar para sobreviver. Tem o grau de investimento. A avaliação e esse país vai afundar. Aí ele não consegue mais rolar a dívida. Os juros vão para o céu. Mas se você tem um Banco Central Europeu que começa a comprar títulos da dívida italiana, você mantém ele no grau de investimento, né, e faz com que ele possa fazer a sua política nacional. É isso que aconteceu. O Banco Central Europeu, né, já tinha, né, essa lógica, né, criada em 2012, na época chamava OMT, né, Outright Monetary Transactions, em português, transações monetárias definitivas. Hoje, o Banco Central Europeu transformou isso no nome PEP. Parece um remédio, e de fato é. Significa Pandemic Emergency Purchase Program. Ou seja, programa de aquisição emergencial, né, na pandemia. Ele compra do quê? De títulos dos governos. Então, e aí, a você lembrar que, na época, né, em 2012, o então presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, teve que suar durante 2 anos, né, para convencer os colunistas holandeses, os fiscalistas alemães, da necessidade de fazer isso. Hoje, né, a presidenta do Banco Central, Christine Lagarde, Banco Central Europeu, né, tem tudo pronto, só apertar o botão que ela fez. Ela fez isso já no dia 19 de março, né, inclusive, coincidentemente, um dia antes que a gente entrou no lockdown aqui. Ou seja, e ela anunciou 750 bilhões de euros. É gigantesco. Só o anúncio disso já baixou os preços, dos títulos de Portugal, por exemplo, significa que a diferença entre os títulos da Alemanha e de Portugal caiu. Uma semana depois, também o Banco Central Europeu decidiu de suspender qualquer limitação a essa compra de títulos. Porque tinha uma limitação que dizia, bom, o Banco Central só pode ficar com 33% dos títulos de um país nos mercados secundários. Para que tinha isso na época? Para evitar as tal das distorções, porque aí o setor privado ainda daria as cartas para dizer se um país é confiável para investir ou não. Hoje, o Banco Central Europeu decidiu que não tem limite. Então, se for o caso, o Banco Central Europeu compra todos os títulos da Itália no mercado secundário para segurar. E se isso não bastasse, eu sei que é um pouco técnico, mas é importante, né? O Banco Central Europeu anunciou que até vai comprar de forma temporária títulos que não têm investment grade. Para que isso? Porque aí as agências de rating já ficam pressionando. A Itália já está 1 ou 2 passos, né, de perder o grau de investimento. Se ele perde o grau de investimento, é muito mais difícil. Aí alguém quer comprar um título do governo italiano, vai dizer, ou alguém que tem um título vai querer vender, porque diz, daqui a pouco perde investment grade. E aí o Banco Europeu diz, não se preocupa, mesmo se as agências de rating dizem que ele não tem mais grau de investimentos, e o Banco Central Europeu continua comprando. Aumentou, inclusive, de 750 para 870, e esse programa já foi ampliado para final de 2020.
o Banco Central isso não suscitou nenhuma oposição crítica de relevância. E não deu outro. 21 de abril, semana retrasada, Itália emitiu novos títulos. Ele pediu 16 bilhões, títulos de 5 a 10 anos, e tinha uma oferta de 110 bilhões. Tem tanta liquidez no mercado e a garantia, né, que Itália é viável graças a esse apoio europeu. Bom, depois você teve, para os bancos, né, o Banco Central Europeu lançou o PELTRO, Pandemic Emergency Long-Term Refinancing Operations, operações de longo prazo de refinanciamento, ou seja, bancos podem refinanciar sua carteira de crédito com juros negativos. Ou seja, o Banco Central Europeu subsidiando o crédito desde que os bancos usam isso realmente para emprestar dinheiro, colocar dinheiro na economia. Ou seja, o que for necessário, a gente faz. Não tem limites. Whatever it takes. E aí tem um conjunto de outras medidas do Mecanismo Europeu de Estabilidade para com juros baixos, fazer empréstimos, do Banco Europeu de Investimento para empresas, enfim. Isso em seu conjunto, para vocês terem uma ideia, os últimos dados consolidados são de 22 de abril. Na União Europeia, o total de apoios emergenciais chegou a 3,4 trilhões de euros, dos quais, incluindo os programas nacionais, que são 1,8 trilhão. Bom, aí você pode pensar, bom, mas o que é isso, 3,4 trilhões de euros? Bom, é igual a 2 vezes o PIB do Brasil. Ou seja, a União Europeia injetou, em mais ou menos um mês, 2 vezes o PIB na economia, para manter a estabilidade social e evitar que tenha um colapso social. Então, tudo bem? Não. Por quê? Porque, na verdade, é uma ilusão. Por que isso? Porque, veja, é fantástico que a Itália consegue aproveitar desses mecanismos para rolar suas dívidas e tomar outras dívidas. Mas são dívidas que, em algum momento, têm que ser pagos. Né? E os mesmos valem para empresas. Muito bom que tem esses mecanismos, as empresas podem se endividar a juros próximos a zero, né? Prazos longos, mas são dívidas. E aí, se eu explicar para vocês que a crise do euro deixou esses mecanismos, graças a Deus, que agora podem ser acionados, imagina que não tinha esses mecanismos. Do outro lado, a crise do euro também deixou dívidas. Ou seja, melhor colocados, para superar a crise do euro, para socorrer os bancos, para ser mais especificamente, o endividamento público na Europa estava muito elevado. Na véspera da crise da corona, ele estava 30% acima da média do endividamento público em 2007. Ou seja, você já está muito endividado. Aí vem essa crise, você consegue rolar a dívida, consegue se endividar mais, mas e aí? Onde vai chegar isso? E agora as pessoas estão pensando isso. Fase 4. O vírus sob controle. Teremos uma União Europeia com dívida pública, na maioria dos países, acima de 100% do PIB. As regras da União Europeia dizem que não pode ser mais de 60%. O déficit público na zona do euro é em torno de 10%. As regras dizem que só pode ser até 3%. A queda do PIB esse ano, em 2020, pode chegar a 12%. 12% de queda do PIB. Não, é inimaginável o que isso significa para a economia. Ou seja, até para muitos liberais e calvinistas, é difícil imaginar que, superando a crise do corona, se possa, com políticas de austeridade, desmontar o excesso de endividamento e gasto público. Eu tentei explicar para vocês a lógica do consenso social político nessa fase agora. Agora, com esse projeto lá para frente, quando a gente está falando da fase 4, não é mais o consenso, mas é o conflito entre classes e grupos sociais, dentro dos países e entre os países.
voltar ao Pacto de Estabilidade, que é o nome das regras para o funcionamento do euro, que são muitos, mas tem a questão do limite do endividamento e do déficit público, para voltar a essas regras, você teria que dar políticas de ajustes muito mais severas do que foram implementadas depois da crise do euro. E talvez isso durante 5 anos. Isso implicaria um arrocho salarial, desmontes dos serviços públicos, que geraria 2 problemas. O risco de explosão social, né, uma crise social gravíssima, né, de revolta. E segundo, por falta da demanda, uma impossibilidade de sair da recessão. Se a gente vai desmontar os mecanismos de intervenção pública, entrando nessa 4ª fase, as previsões são que a gente está falando de 60 milhões de trabalhadores desempregados. Eles não aparecem agora, porque tem essas bazucas que mantêm, as empresas mantêm porque eles recebem dinheiro para pagar salários. E se param, o mercado já está funcionando? Não. E aí lembramos que a frustração do povo com a política da austeridade, na época do crise do euro, foi um dos fatores que explica o aumento da direita populista. Agora, seria necessário uma política de austeridade muito maior. E, ao mesmo tempo, a crise da corona mostrou exatamente a necessidade de gasto público. Por exemplo, nos hospitais, na questão de saúde, né, nas casas de repouso, de recuperação, no cuidado, etc. Ou seja, assim, de um lado, né, quem tenha ideias sobre a necessidade de mudanças estruturais vê uma possibilidade agora. Vamos já voltar a isso. Mas interessante observar aqui que os próprios donos do poder econômico, aqueles que não estavam pensando em mudanças estruturais até a crise do corona, começam a entender que será muito difícil retomar a organização do capitalismo europeu como era antes da crise do corona. E é isso que explica um trecho que eu vou mostrar para vocês agora, do Financial Times, que é o principal jornal econômico e financeiro do establishment na Europa britânica, que eles escreveram esse editorial não para defender as medidas emergenciais que eu expliquei para vocês da fase 1 a 3, porque essas são já precificados e tem consenso, mas eles estão se posicionando na discussão sobre o que interessa mesmo, o que fazer depois, certo? Bom, o share screen peraí, aqui, share, certo? Dá para ler? Eu vou ler para vocês, que está em inglês. Então, aqui é Financial Times, não é um partido de esquerda, não é um político de esquerda, não é um jornal de esquerda, não. Radical reforms, reversing the prevailing policy direction of the last 4 decades will need to be put on the table. Ou seja, reformas radicais, revertendo a direção das políticas que prevaleceram nos últimos 40 anos, ou seja, as políticas neoliberais, né, devem ser colocadas na mesa. Reformas radicais. Governments will have to accept a more active role in the economy. Governos devem aceitar um papel mais ativo na economia. They must see public services as investment rather than liabilities and look for ways to make labor markets less insecure. Os governos devem entender que serviços públicos não são um gasto, mas um investimento. E devem tentar fazer com que os mercados de trabalho sejam menos precários e menos inseguros. Redistribution will again be on the agenda. The privileges of the elderly and wealthy in question. Ou seja, redistribuição deve estar de novo na agenda, os privilégios devem estar de novo em questão. Policies until recently considered eccentric
such as basic income and wealth taxes will have to be in the mix. Políticas até hoje consideradas excêntricas pelo Financial Times, como, por exemplo, a renda básica, ou taxação sobre grandes fortunas, devem entrar no debate. Bom, essa aqui, você pode, evidentemente, dizer, bom, estão falando assim, depois a gente... Mas não é. Eu acho que essa parcela das elites entende que realmente há de se pensar a uma reorganização, ou seja, aqui está a ideia que isso não é possível reorganizar, reconstruir o capitalismo europeu como era antes da crise, mas é preciso reorganizar para garantir sua sobrevivência. E junto com isso está em discussão, evidentemente, a própria integração europeia e o próprio euro. É por isso que a Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, fala em plano Marshall, porque também, nesse caso, não se tratava, depois da Segunda Guerra, reconstruir o capitalismo europeu como era na década de 20 e 30, mas de construir um novo modelo. Claro que a comparação não é válida, porque o plano Marshall era um plano dos americanos para a Europa, agora a gente está discutindo um plano europeu para os europeus. Mas aí já aparecem os problemas, porque a falta de liderança, a falta de conteúdo. O plano, o que seria esse novo capitalismo? O plano Marshall era a introdução do capitalismo socialmente ancorado com consumo em massa para possibilitar a expansão da produção em massa sob liderança das multinacionais e a capacidade militar dos Estados Unidos. Um projeto com início, meio e fim e objetivos e narrativas claros. Não tem nada disso. Então, qual o estágio da discussão? A Comissão lançou dessa discussão. A Comissão Europeia, que o braço executivo da União Europeia, lançou, início de abril, a ideia de um fundo de reconstrução. Esse é o primeiro passo. Recovery Fund. Bom, os governos toparam e pediram para a Comissão apresentar um projeto mais claro no dia 6 de maio, depois da manhã. Os valores mencionados até agora são de 1 trilhão a 1,6 trilhão. Isso tem nada a ver com o que eu falei até agora para as gastos de emergência, parte do 3. Aqui já estão falando de depois. Em comparação, o Trump também já anunciou que ele entende que a crise do vírus, você tem um baita de um desafio, ele lançou um fundo para a infraestrutura de 2 trilhões de dólares. Mas voltando para a Europa, a partir da proposta da Comissão Europeia, então, os governos dos 27 países membros devem decidir quanto ao final vai ser, como financiar, comissão de títulos conjuntos ou endividamento direto pela Comissão Europeia, como distribuir países, como serão empréstimos ou a fundo perdido, que se são empréstimos também o bolso do problema. Então, aí não adianta, tem que ser uma nova ideia. E aí que está o grande debate, que está começando só agora, para quê? E aí é claro que tem vários setores e grupos que estão se organizando, já tentando influenciar o debate, ou de forma transparente ou menos transparente. Existe, evidentemente, uma turma que acha que defende o fundo para reconstruir mais ou menos o que tinha no final de 2019, que, de qualquer forma, seria impossível sem o fundo. O fundo teria essa. Mas, por exemplo, eu vou só elencar algumas ideias que são identificáveis, que dá para identificar. Há uma turma que diz, não, vamos aproveitar isso para acelerar, financiar a quarta revolução tecnológica, a digitalização, para fazer projetos comuns no âmbito europeu, como, na época, o Airbus, contra o Boeing, ou, mais recente, a Battery Alliance, que é uma aliança
com a aprovação das autoridades antitrust europeias, entre várias empresas e governos, para criar tecnologia de baterias em carros elétricos. Exemplo, ou seja, uma independência tecnológica, independência da tecnologia americana e chinesa, entra a discussão 5G. Aqui, evidente, cai a palavra nacionalismo econômico, mas nos setores que não são, vamos dizer, os setores populistas, o nacionalismo econômico tem que ser no âmbito europeu. Não há massa crítica nos países desenvolvidos. E aí também surge, muito forte, muito interessante, uma série de medidas, no meio da crise da corona, uma série de medidas contra aquisições indesejadas, quando olho não só na China, mas também nos Estados Unidos, lembrando que as ações estão muito baixas, alguém poderia agora comprar um monte de coisa, quem tem bala na agulha agora avança. Inclusive, a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convocou os países membros a serem vigilantes contra aquisições em setores estratégicos. Olha que interessante, pela primeira vez surge o setor de saúde como setor estratégico. E a Comissão Europeia hoje até sugere para os governos comprar ações de empresas em defesa contra takeovers, aquisições indesejadas. Bom, a gente pode observar que, no meio da paralisação, tem algumas empresas de alta tecnologia que estão indo muito bem, a Philips, evidentemente, ampliando seus equipamentos hospitalares, mas também uma empresa pouco conhecida, a ASML, que produz máquinas que produzem chips. Curiosamente, na época do corona, ele ampliou seu mercado. Por quê? Porque tem empresas, não só na Europa, mas no mundo, que estão se preparando para essa concorrência pós-coronavírus, essa batalha pela quarta revolução tecnológica. Bom, ligado a isso, há na Europa uma discussão tem mais abertura por uma discussão, como a gente leu lá no trecho do Financial Times, maior participação do Estado nas decisões econômicas. Foi lançado no meio da crise do corona um documento, a estratégia industrial, autonomia estratégica, que fala da questão dos remédios, que é um gancho, evidentemente, mas vai muito além disso. A Europa descobre que, para paracetamol, por exemplo, 90% é importado da Índia, que, por sua vez, tem que importar as matérias-primas para paracetamol da China. Bom, ao mesmo tempo, tem uma outra vertente que defende outros interesses, aí tem vários grupos, acelerar o Green Deal. Ao final, a Comissão Europeia já tinha a ideia de fazer uma transição para a economia verde. E, portanto, aí poderia entrar a participação do Estado, toda a ideia de uma economia circular, de reaproveitar as matérias-primas, já exige cadeias de produção mais curtas. Vamos aproveitar que as populações, em toda essa desgraça, estão vendo uma natureza que eles não estavam vendo, os canais de Veneza, os canais de Amsterdã, uma queda de emissão de CO2 nesses meses de quase 60%. É um outro clima, outro ar. Pode ser que passe rápido, pode ser que é um efeito de demonstração, que pode ser mobilizado. Tem uma questão no mercado de trabalho, são todos pontos que podem ter um peso ou não, mas, de qualquer forma, o trabalho precarizado no setor de saúde, a entrega da comida, da encomenda, de repente, esses trabalhadores se tornam setores essenciais estratégicos. Então, porque eles têm contratos que são mal pagos, estão mal organizados? E fica evidente a precarização do trabalho, o que isso gera de problemas. Então, isso também pode ter um efeito de revalorização do trabalho. A gente está vendo um fortalecimento dos sindicatos, desse transitório ou não, mas são todas tendências. E, é claro, nisso também há uma outra relação com a China.
E a China não fica parada, né? Porque se a população compra online, não é só Amazon que se enriquece muito. Muitos dos produtos vêm da China. Não é que não tem mais que os containers, o Costco Shipping da China está parada. Nada disso, né? Então, eles estão também se preparando para poder entrar com força e, se for o caso, dumping, utilizando a sua supercapacidade produtiva. Então, esse jogo está muito presente também. Muitas empresas multinacionais europeias estão dizendo, tudo bem, eu vou diferenciar, posso até sair da China, aí vou para Vietnã, vou para Taiwan, não necessariamente vou voltar para a Europa. Então, isso está muito... Em alguns setores de saúde, com certeza, vai ter uma forte pressão para que parte da indústria volte para a Europa. Mas isso são tendências contraditórias. E para concluir, já falei demais, né? Então, ou seja, essa questão, essas decisões sobre a reconstrução da Europa envolvem aspectos geopolíticos, com certeza. E há também uma turma em alguns países que diz, não, a reconstrução tem que ser alinhada com os Estados Unidos, né? Exatamente diante dessa ânsia da China. Porém, eu vejo, mas isso tudo está acontecendo agora, eu vejo muito fortemente que a Europa, nessa crise, também se sentiu abandonada pelos Estados Unidos, que pegou o caminho dele. O Trump não falou com ninguém na Europa, então ele decidiu fechar as fronteiras, interromper todo os aviões, e também ele simplesmente sequestrou a produção, até de uma empresa holandesa como Philips, que produz equipamentos de respiração de alta qualidade nos Estados Unidos. E além disso, quando o Trump inicia essa briga com a Organização Mundial de Saúde, quando ele inicia essa briga com a China, ele não consultou ninguém na Europa. Então, existe na Europa a ideia, bom, a gente está sozinho e é muito difícil imaginar que haja um realinhamento fácil. Nada é impossível, mas eu vejo muito difícil que a reconstrução se passe por um realinhamento com os Estados Unidos. Permanece o problema da liderança. É claro que o peso principal econômico é a Alemanha. Acontece, coincidentemente, quem está na presidência rotativa da União Europeia, próximo semestre, é a Alemanha. Uma coincidência, e que gera um peso ainda maior, né? Então, a desconfiança entre os Estados, evidentemente, existem outros problemas, além da falta de liderança, mas, de uma forma ou outra, alguma coisa vai sair, e a União Europeia não será a mesma. Não necessariamente será menor, maior, algumas coisas diferentes, enfim, está projetado o próximo, passado as crises agudas, superado a crise do vírus, está colocado um baita de conflito distributivo entre os países e dentro dos países, entre as classes sociais. É isso. Alberto. Professor, obrigado por expor para a gente o debate sobre os impactos aí da Covid na União Europeia. E eu já abro as perguntas para quem está no Facebook. Se alguém quiser fazer qualquer questionamento para o Jorge, sinta-se à vontade. A gente passa as perguntas para ele aqui pelo Zoom escrito e eu também leio para ele poder acompanhar. Qualquer inscrição, então, eu vou já repassar para o professor. Professor, para começar a rodada de perguntas, eu quero aproveitar para iniciar e eu quero que você traga para a gente, se for possível, uma análise sua, conjectural, enfim, do que foi a política grega de combate ao coronavírus. Porque eu andei lendo uns dados essa semana, hoje particularmente, e parece que a Grécia, apesar da crise que teve e tudo mais, da declaração de falência, enfim, foi bem sucedida no combate ao coronavírus e como que ela está alinhada com a União Europeia nessa batalha?
Bom, eu não estou seguindo explicitamente a política de saúde pública na Grécia, eu sei que é cedo, né, porque vários países esperavam demais, né, e a Grécia, eu sei também que eles começaram rápido, né, com identificação e isolamento. Mas, de qualquer forma, eles são impactados, né, do mesmo jeito, e eles já tinham um problema de endividamento pesado. Eles são um dos países que fazem parte de uma aliança de novos países, como tem a França, Itália, Espanha, né, que defende políticas comunitárias mais fortes. Agora, uma questão que chama atenção é que tem um problema grave na Grécia, antes da corona, um desafio enorme, que eram os refugiados. Antes da crise do corona, havia um conflito entre a Turquia e a União Europeia, e muitos dos refugiados, né, entraram na Grécia, e particularmente na famosa ilha de Lesbos. E eu vi, e tinha sempre um problema, exatamente sobre a população, né, uma densidade enorme, né, e a Grécia exigindo soluções comunitárias, ajuda da União Europeia. Então, assim, o que eu vi é que eles realmente transferiram grande parte desses refugiados, né, para o continente, né, da Grécia, para aliviar um pouco os riscos, né, entre esses refugiados. Mas é isso que eu, mais do que isso, não tenho informação. Uhum. Obrigado, professor, de qualquer forma. Foi esclarecedor. Trazendo para você uma pergunta, as perguntas do Facebook, o Gonzalo Berron, no Facebook, pede para que você exponha um pouco mais sobre o Green New Deal. Sim, muito bem. Muito bem, Gonzalo. Então, é o seguinte, quando eu falei que o problema na reconstrução, não tem um fundo de reconstrução, mas você vai financiar o quê? Usar para quê? E aí uma parte da Comissão Europeia, que tem muitos movimentos sociais, muitos acadêmicos, já fizeram vários manifestos, que seria bom, mas a União Europeia acabou no ano passado lançar o programa o New Green Deal, né, o Pacto Verde, que tem uma meta de chegar a 2050, né, com neutralidade climática, né, enfim, mais ou menos emissões de CO2 equivalente próximo a zero. Né? Ou seja, a União Europeia pensou, bom, se a China pode ter um programa até 2049, nós podemos também olhar mais para frente, porque isso que falta, porque se você não tem um projeto, então tinha isso, só que havia muito ceticismo, porque a Comissão Europeia colocou o número de 1 trilhão durante 10 anos. Então, bom, 1 trilhão durante 10 anos. Agora, especialmente o responsável, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, do Partido Socialista, ele vai dizer, bom, mas nós temos que aproveitar da crise, por exemplo, nós vamos colocar a França 7 bilhões, a Holanda 4 bilhões na empresa aérea Air France KLM, mas, em troca disso, eles têm que mudar radicalmente a sua política, diminuir emissões, cortar alguns trajetos, ou seja, a possibilidade do governo usar esse dinheiro para direcionar a economia rumo à transição é muito grande. Do outro lado, tem já outros que se manifestam e estão articulando nos governos, espera aí, agora não é mais tempo de pensar na transição do clima, isso pode esperar, porque agora a gente precisa voltar a ter emprego, renda, a gente vê isso depois. Então, é um conflito grande, mas com certeza essa ideia da transição, utilizar a desgraça, utilizar o Recovery Fund, o Fundo de Reconstrução, para entrar pesado, ele tem certo apelo entre parte da população em alguns países e está sendo apoiado também fortemente dentro da
da Comissão Europeia. Tendo a Alemanha na presidência da União Europeia, sabendo que lá há uma pressão maior para essa política de transição da economia para o baixo carbono, né? Transição para a economia do baixo carbono, não é possível, né, que aí haja um certo avanço significativo. Né? Porque a ideia é você tem que demonstrar para a população que isso gera emprego, que não há contradição com geração de emprego. Né? Tanto é que se fala em frentes de trabalho, por exemplo, para limpar prestamento, para limpar vias, enfim, vários projetos para mostrar perigo. Essa não é ou reconstruir emprego ou a transição. A transição vai nos dar, ou, do outro lado, tem a discussão, ou quarta revolução tecnológica, não, é exatamente a transição que vai exigir tecnologias de ponta, e se a União Europeia domina essa tecnologia de ponta, aí de volta ele é um ator importante no cenário internacional. Então, se os defensores do Green Deal conseguem avançar e convencer as populações, os governos, né, que as coisas coincidem, né, que a transição coincide com o emprego de qualidade coincide com novas tecnologias, é um caminho provável. Jorge, trago também nas palavras do Diego Aze. Professor Jorge, obrigado pela excelente análise. Na sua visão, diante das impagáveis dívidas soberanas, há alguma chance de termos uma espécie de reforma profunda do sistema, um novo Bretton Woods? Então, é exatamente isso que está em discussão, porque é inimaginável, né, você manter o pacto de estabilidade, as regras que sustentam o euro, que exigem você diminuir essas dívidas de mais de 100% para 60%. É possível, mas isso exige assim, a rocha salarial, cortes nos serviços públicos que eu não acho fácil, praticamente impossível. Então, a questão, quando você fala Bretton Woods, aí você está falando acordo internacional. Isso eu acho praticamente impossível. Eu acho impossível. Os Estados Unidos não estão pensando nisso, eles pensam na solução americana. Os chineses também estão nas ideias deles, enfim, com o yuan, moeda eletrônica, etc. A questão para a Europa é colocar se ele vai reorganizar o Pacto de Estabilidade em torno do euro. Isso é muito provável que isso vai acontecer. Isso envolve, sobretudo, uma reorganização do sistema tributário. Você tributar mais as altas rendas, assim, é visível e fica agora cada vez mais visível. Os números de pagamento de dividendos, os bônus que aconteceram durante toda essa crise do euro, etc. Isso é muito difícil você repetir isso. Né? Então, taxar, você reorganizar, né, para ter diferenças muito menores, né, como parte de solução como financiar, etc. Nesse sentido, essa discussão vai existir. Se Financial Times já fala disso, então isso vai existir. Não tem como não existir, simplesmente porque mesmo se você acreditar que precisa manter o pacto de estabilidade, você tem que reconhecer que não há condições sociais e políticas de fazer isso, a não ser com uma ditadura. Eu não vejo condições de emplacar um ajuste salarial, corte do Estado do bem-estar, exatamente no momento que a população vê a necessidade de saúde pública, que exatamente porque temos poucos leitos, porque temos poucos remédios, porque foi cortado, porque tinha que cortar. Então, é muito difícil politicamente manter, e, portanto, uma discussão grande, mas aí onde isso vai parar é tudo aberto. Professor Jorge, tem uma pergunta, Lucas Rocha, eu vou colar ela também no chat do Zoom, se você quiser acompanhar, porque ela é um pouco extensa, então você pode ler junto comigo, enfim, para facilitar para você.
Sim. Professor, o Varoufakis, em uma entrevista à Jacobana, falando que a União Europeia está cometendo o mesmo erro que em 2008, visto que a zona euro está agindo somente no problema de liquidez, assim propondo grandes somas em empréstimos e etc., como o senhor mesmo falou. Diante disso, o senhor ainda enxerga o princípio da solidariedade europeia ainda presente? Ou esse princípio está cada vez mais inexistente depois da crise do euro e agora na crise do coronavírus? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas eu diria o seguinte: sim, havia o risco, mas eu acho, a minha avaliação não é tão negativa, precisa ver o momento que ele deu essa entrevista, mas a rapidez com a qual, como eu tentei explicar, enfatizar, com a qual o Banco Central Europeu entrou comprando títulos no mercado secundário e, com isso, dá margens para políticas fiscais nos países mais atingidos, isso foi claramente uma demonstração de solidariedade rápida, que foi essencial, embora é pouco discutido, um pouco a questão da solidariedade ele está muito presente numa questão que eu propositalmente não coloquei, porque seria uma exposição sequer, o tal de Corona, o Eurobonds ou Corona Bonds, né? Que seria a solidariedade que você emite um título juntos, né? Você juntos, os países do euro, emite um título na qual você usa, né, a confiança nas economias fortes, né, que tem uma boa avaliação, para diminuir o custo das economias mais fracas. E, coincidentemente, isso é meio cínico, mas a natureza, enfim, o vírus atingiu fortemente exatamente os países que já estavam com problemas de dívida, praticamente Itália, Espanha, França, mas enfim. Porque, aliás, fora do exemplo da Grécia, há de se falar também que Portugal também tem uma política muito interessante, né? Tem poucos casos, se defendeu muito bem. Mas, enfim, voltando aqui, a solidariedade não é só uma questão entre governos, é também uma questão das populações, né? E, com certeza, a direita populista, ele sempre tenta apostar no nacionalismo do país, e não europeu, né? E, portanto, a direita populista no norte da Europa, né, os partidos que cresceram com a frustração da ressaca das políticas de ajuste depois da crise do euro, eles se posicionam claramente. Os pessoas do Sul têm que pagar sua conta, eles não sabem cuidar do seu dinheiro e tal. E os partidos populistas de direita no Sul dizem, bom, a hora é a hora de sair da União Europeia, porque se é para nada, etc. Mas essas é uma parte da população. Eu vejo também, nessa época, nesses 2 meses, o surgimento de muita solidariedade popular, né? Isso não é uma pouca coisa. Eu vejo nas ruas, enfim, coisas que as pessoas se cuidando e tal. E isso é um aspecto, essa solidariedade é um valor muito importante. Não é só de cima, né, entre os governos, mas também das populações, né? Então, eu acho que há de se dar também muita atenção a isso. Então, não acho que é cada vez mais inexistente, acho que tem sim, há uma presença, há problemas, não tenho dúvida, mas a crise do coronavírus coloca essa quarta fase, essa discussão sobre o fundo de reconstrução, ele vai, na verdade, colocar isso no extremo, né? O que a gente quer. Porque se não avançar, aí realmente vai ser muito difícil você justificar a permanência dessa estrutura e desse projeto, enfim, dessa proposta. Professor, então, como você mesmo disse, já que a tendência é que sejam adotadas medidas de nacionalismo, enfim, o bloco da União Europeia
pode que no pós-pandemia seja questionado, e aí eles podem questionar essa estrutura, ou você acredita que ele vai se consolidar depois dessa crise toda? Qual estrutura, desculpa? Do bloco da União Europeia. Se você acredita que após a crise do coronavírus, devido às medidas nacionalistas, por exemplo, partidos como a Frente Nacional na França, enfim, coloquem em questionamento sobre a validade de manter um bloco Sim. como a União Então, Europeia. o que eu posso dizer agora, mas é a foto de hoje, né? Pode mudar muito, tá? Por isso que estou falando, cuidado. Mas hoje, a defensiva. Os partidos do centro, centro-esquerda, centro-direita, têm claramente ganhado apoio, porque há esse consenso em torno dessas medidas tomadas, medidas que funcionaram, né, para garantir agora a sobrevivência, né, e os partidos populistas tiveram maior dificuldade, né, de achar uma agenda, né, onde eles estão, não estou falando onde eles estão na oposição, que é na maioria dos países. Não estou falando da Hungria, que é um caso à parte, onde eles estão no governo. Então, só que, veja, se a gente chega na quarta fase, você há de desmontar todas essas bazucas, medidas emergenciais, explode desemprego, e você não tem uma resposta satisfatória da União Europeia, aí, com certeza, haverá respostas inimagináveis. Inimagináveis. Porque parte esse medo, o Financial Times, as elites, o establishment liberal, eles têm medo disso também. Se a gente insiste em voltar às políticas de ajuste estrutural, de achar que dívida é um problema, precisa diminuir, etc., eles sabem que isso vai ser muito difícil socialmente e politicamente, entendeu? E aí esses partidos, de fato, aí pode ganhar muita força. Mas nesse momento, talvez isso até também é uma resposta à pergunta anterior, exatamente o que salta aos olhos é que esses partidos, os Salvinis da vida, estão passo atrás aqui também, na Alemanha, etc. Então, não, por enquanto, não há isso. Mas pode explodir. E aí é o desafio. E eu acho que a grande parte das elites reconhece esse desafio. Você impor a rocha salarial, impor cortes salariais, como algumas empresas estão falando agora, 20% de cortes, etc. Se isso se generalizar, aí sim vai ter uma reação muito forte, que é imprevisível. Quero aproveitar, já que não tem nenhuma pergunta mais escrita no Facebook, se alguém quiser, a gente vai mais alguns minutos para vocês. Acredito que a maioria das perguntas aí que a gente já passou para o professor, não tem nenhuma escrita, né? A gente já está com 1 hora de exposição, contando com os 30 minutos que a gente combinou de questionamentos. E como não teve mais inscrições, a gente vai finalizar então. Quero agradecer ao professor Jorge por ter disposto o tempo, por estar aqui com a gente. Eu sei que está super tarde aí, né? O fuso horário não colabora muito também. E aí, pedir para quem está acompanhando, que ainda não conhecia o projeto do BR em Casa, para curtir a página do Bacharel em Relações Internacionais da UFABC e acompanhar as postagens das próximas lives e próximas atividades que a gente está propondo para todo mundo aqui acompanhar durante a quarentena. Agradeço novamente pela disposição do professor. E, professor, eu dou esse espaço para você, agradecimentos, conclusões, comentários finais, enfim, obrigado. Não, eu acho que agradeço de novo essa oportunidade. Eu sei que muitas das discussões são em relação China, Estados Unidos, também, evidentemente, a situação muito complicada no Brasil. Infelizmente, o Brasil está ganhando espaço na mídia e aqui na Europa de uma forma extremamente negativa. É muito difícil de entender o grau de, enfim, confusão que o governo está conseguindo criar. E o Brasil está caminhando, isso, comentários aqui, está caminhando para ser um novo epicentro, então, muito cuidado é pouco, para todos vocês, não é fácil,
E de qualquer forma, nas relações internacionais, hoje em dia, a Europa está um pouco fora de moda, né? Já há um bom tempo, mas esse conflito entre China e Estados Unidos, né? Aí a Europa, por ser, né, ainda um mercado interno, mesmo sem Inglaterra, é o maior mercado econômico do mundo, portanto, a capacidade de alavancagem política e econômica grande, né? Ele é espaço de disputa também, né? E também se coloca, então, como eu tentei explicar, a partir da crise econômica, de novo, se a União Europeia consegue, primeiro, se ele quer ser, segundo, se ele consegue ser, de novo, um ator de relevância, no tipo um terceiro bloco, né, do lado da China e Estados Unidos, porque eu não vejo, eu vejo que e essa crise, na verdade, acentuou o distanciamento entre a União Europeia e Estados Unidos. Isso não é só uma questão do Trump, né? Acho que isso tem causas mais profundas, né? E é claro que a relação com a China também é muito ambígua e complicada. E, portanto, cria-se uma situação de negociação, né, nos dois lados, para a União Europeia com a China como com os Estados Unidos. E isso é importante para o Brasil, para olhar como ele se posiciona também nesse campo. É isso. Eu estou fazendo aqui exatamente meu pós-doc, é sobre a relação China-União Europeia. Então, espero que, quando eu terminar aqui, poder falar mais sobre isso. Obrigado, professor. Com certeza a gente vai marcar novos horários, se você tiver disponibilidade para poder expandir um pouco o que foi debatido aqui hoje. Quero lembrar também, para quem está acompanhando, que vai estar gravada a live no Facebook, para quem quiser assistir novamente depois ou compartilhar com pessoas até de fora da UFABC, enfim, para divulgar, fazer um projeto mesmo de divulgação científica. Acho que é muito importante nesse momento. Professor, obrigado. A gente vai encerrar aqui a transmissão, então. Boa noite para todo mundo e agradeço novamente. Ok, muito obrigado. Abraço a vocês e boa sorte aí, tá?